Pastor Anderson Dias. Amigos do Avivamento. Fala, galera top das galáxias. Quem fala aqui é o seu pastor Anderson Dias. E hoje nós vamos ter um documentário, mais um documentário aqui no nosso canal. Mas eu gostaria que nesse momento você estivesse, caso não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, ok? Ative o sininho de notificações para sempre quando chegar um vídeo diferente, novo, você ficar sabendo. E ó, dá um murrinho aí também nos ajudando no like. Esse like é muito importante, que é o joinha, tá bom? Compartilhe também esse vídeo para o maior número possível de pessoas, seus amigos, seus conhecidos. E eu gostaria também de chamar você, porque nós temos uma rádio 24 horas no ar. Você tem o seu celular Android, aqui ó, nossa Play Store, vá lá na sua Play Store, né? E digite tudo junto e minúsculo, Amigos do Avivamento. E você vai conseguir ouvir a nossa rádio pelo seu celular 24 horas no dia com muitas programações. Último pedido para nós começarmos o nosso documentário. Gostaria que você estivesse se inscrevendo no nosso Instagram e o nosso Facebook também, Amigos do Avivamento. Vamos para o nosso documentário? O confronto travado entre Israel e a Palestina é um dos conflitos de mais longa duração da história da humanidade. Uma guerra que acontece oficialmente desde a década de 1940. Embora a década de 1930 tenha presenciado uma crescente tensão e violência entre judeus e árabes. O conflito entre Israel e Palestina já dura mais de 70 anos. Desde a fundação do Estado judeu, sucessivas guerras aconteceram. O cenário de guerra é constante, tendo se acentuado com a invasão e sequestros de terroristas em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Agora vamos para algo bem interessante. Palestina tem na Bíblia? O conflito árabe e judeu nasceu por causa de uma precipitação que Abraão fez quando se deitou com Agar. Dessa união nasceu Ismael, o pai dos árabes. Quanto aos palestinos, apesar da maioria ser árabe, o nome deriva de uma palavra que aparece várias vezes na Tanakh. Palestina é o nome da região que antigamente era a Judéia. E quem mudou o nome foi este imperador, o imperador chamado Adriano. O imperador romano Adriano, além de expulsar os judeus, aplicou uma punição, um
onde ele rebatizou o lugar de Palestina em homenagem aos filisteus, um dos principais inimigos dos judeus. Ao longo da história, os judeus foram expulsos do local que ocupam atualmente por diversas vezes em eventos que ficaram conhecidos como a diáspora. A primeira vez que isso aconteceu foi por volta de meados de 586 a.C., com a invasão dos babilônios. O rei Nabucodonosor II, ele sitiou Jerusalém e destruiu o templo de Salomão. Destituiu Joaquim, o rei de Judá, e levou boa parte dos hebreus para a Babilônia como escravos. Muito tempo depois, por volta do ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém, destruíram boa parte da construção e derrubaram novamente o reinado dos hebreus, expulsando o povo daquela região, o que provocou a segunda diáspora judaica. O povo judeu então migrou para países do continente africano, asiático e europeu, vagando por cerca de 2000 anos, durante os quais mantiveram seus costumes, a religião e a cultura. Tudo isso alimentou um preconceito contra eles, um ódio especificamente voltado para este povo, que ficou conhecido como o antissemitismo. Em reação a isso, no final do século XIX, foi criado um movimento protagonizado principalmente por Theodor Herzl, que visava a retomada da terra prometida dos judeus, também conhecido como Sião. Por isso, o movimento ficou conhecido como o sionismo. Na metade do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, o semitismo na Europa atingiu o seu auge, promovendo, como sabemos, o extermínio de milhões de judeus no Holocausto. Antes do Holocausto, havia 16,6 milhões de judeus no mundo, onde pelo regime nazista morreram 6 milhões de judeus. Isso fez o movimento sionista ganhar força e a pressão internacional para a criação de um Estado judeu no território sagrado deste povo aí se intensificou mais ainda. Em 1910, alguns judeus foram migrando para a região de Israel e lá foram assentando comunidades comunitaristas conhecidas como kibbutz. Em apenas 7 anos, a população judaica da Palestina alcançou um total de 56 mil pessoas. A
região era habitada por cerca de 500 mil árabes. 10% da população já era de judeus. Durante a década de 1930, em várias partes da Europa, mas principalmente na Alemanha, com a ascensão de Hitler, a perseguição aos judeus intensificou-se. Como resultado disso, a migração de judeus para a Palestina aumentou consideravelmente. Em 1931, o número de judeus na Palestina estava na casa dos 175 mil. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e com ela, o que nós já falamos, o Holocausto. O Holocausto foi a perseguição, foi a eliminação em grande escala dos judeus e outras etnias pelos alemães, seguidores do nazismo. Foram criados campos de concentração e de extermínio para este fim, como o de Auschwitz, e políticas de Estado, como o Plano Juízo Final. Durante o conflito mundial, na Palestina, os árabes muçulmanos se aliaram à Alemanha, pois tinham dois inimigos em comum: os judeus e, em menor escala, os britânicos. Em 1964, foi criada a Organização da Libertação Palestina, a OLP. Seu foco era a luta armada e o objetivo era reconquistar os territórios perdidos para Israel. O grupo também atuava na resistência para evitar que os judeus tomassem mais territórios. Yasser Arafat, líder da OLP, a partir de 1969, é um nome de grande destaque no movimento. No ano de 1987, foi criado o Hamas, Grupo Radical de Árabes Palestinos, o Hamas. O grupo islâmico se considera uma força de resistência palestina e um movimento de justiça social. O grupo promoveu atentados com carro-bomba, disparos de mísseis contra as principais cidades de Israel, assassinatos de judeus em suas áreas de atuação. O objetivo principal do grupo é recuperar as terras dominadas por Israel e eliminar o Estado judeu do Oriente Médio. O Hamas não é um movimento de justiça social e certamente não se importa com o povo palestino. É uma gangue criminosa que apenas se importa em aumentar
seu próprio poder. O Hamas não tem habilidade ou sequer desejo de governar o seu povo. A água não é segura para beber. A luz é cortada por horas a fio, sem justificativa. O esgoto puro constantemente aparece no leito de suas praias. Os israelitas não são responsáveis por isso, mas o Hamas é. Quem vive na faixa de Gaza hoje? Os palestinos são a grande maioria da população. A religião islâmica é praticada por quase todos os moradores da área. O Hamas governa a faixa de Gaza desde o ano de 2007. A faixa de Gaza é um território com cerca de 360 metros quadrados de extensão, sendo 41 quilômetros de comprimento e 6 a 12 de largura, equivalente a 1/4 da cidade de São Paulo. A área não é um país, mas sim uma região que, com mais de 2 milhões de pessoas, desde 2007 é controlada pelo grupo palestino Hamas. Quase metade da população são jovens com menos de 18 anos de idade, com uma taxa de pobreza que chega a 53%. É o Hamas quem rouba concreto destinado à construção de casas para o povo palestino, para usá-lo na construção de um sistema de túneis para lançar seus ataques terroristas a Israel. Há 300 quilômetros de túneis subterrâneos espalhados por Gaza, específico para a transição do Hamas e outros terroristas. Túneis que são maior que o metrô de Londres. Para se ter uma ideia, o metrô de São Paulo, o maior do Brasil, tem 100 quilômetros de extensão. Nos anos 2000, o primeiro-ministro israelense Ehud Barak tenta negociar com o líder da OLP, Yasser Arafat, um novo acordo. A oferta passava pela solução da divisão do território em 2 estados. Os palestinos receberiam o território da faixa de Gaza e 94% da Cisjordânia, com Jerusalém do Oeste como capital. Como resposta, a OLP lançou ataques de homens-bomba que mataram mais de 1.000 cidadãos civis de Israel. Como retaliação ao novo ataque, Israel demoliu casas de palestinos e começou a construir um muro, cercando o território dos palestinos na Cisjordânia. A construção do muro se iniciou em 2002. O muro, apesar das polêmicas, serviu para seu propósito de impedir as levas de homens-bomba que atingiam seu território. Os ataques diminuíram após a construção do muro.
O conflito não só se encerrou em 2004 com a morte do líder do Hamas. Em 2005, os territórios do acordo foram entregues por Israel. Estas ações foram conduzidas pelo primeiro-ministro Ariel Sharon, ele que recebeu o Nobel da Paz neste contexto. No entanto, os conflitos estavam longe de chegar a um fim. O Fatah foi derrotado nas eleições pelo Hamas. Carros-bombas e mísseis balísticos foram lançados contra Israel pela autoridade da Palestina. Quem conquistou aquelas terras que estão hoje Israel e os palestinos? O território da Palestina nunca foi um território árabe. Tampouco este povo viveu lá. Aquilo ali foi conquistado 2000 anos antes de Cristo por Israel, a Canaã. Os povos que habitavam ali, os cananeus, jebuseus, gigazeus, heveus, não tem nada a ver com os palestinos. Não é civilização originária dos palestinos que estão lá. Todas aquelas terras que envolvem Israel e a Palestina, aquilo nunca foi Estado árabe, sempre foram dos judeus. Jerusalém foi conquistada e fundada como capital do Estado de Israel há 1000 anos antes de Cristo pelo rei Davi. Jerusalém nunca foi capital de Estado árabe. E por que Israel tem que dividir sua capital? Os árabes começaram a ser trazidos para aquela região a partir do ano de 1300, pelo poder do Império Otomano, onde trouxeram gente do Iraque, do Egito e da Jordânia e começaram a ser plantados ali. Agora, olha um dado interessante. De todas as 22 nações árabes, de todo o território das nações árabes, dos 100% desses territórios, mais de 99% pertence aos árabes e menos de 1% a Israel. Em preto, o mundo árabe. Ali em vermelho, Israel. Os árabes possuem 99,6% do Oriente. Às vezes que Israel ofereceu terra aos palestinos, eles rejeitaram. Isso em 1936, 1947, 1967, 2000 e 2008. Como ter paz com um povo que prega a extinção do Estado de Israel, do povo judeu, que ensinam as crianças a odiarem os judeus? Hoje, a população judaica mundial é de 14 milhões, ou seja, 0,2% da população mundial. Em Israel, possui cerca de 6,5 milhões de judeus. Hoje no mundo existem
423 milhões de árabes. Em Israel, 1,9 milhões de árabes. Deixe-me te dizer como tudo acabará em Gaza. Não acabará com o cessar-fogo. Eis como acabará Gaza. Está escrito em Amós capítulo 1, versos 7 e 8. Por isso, porei fogo no muro de Gaza. Ele consumirá os seus palácios e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Veja também em Sofonias, capítulo 2, verso 4. Diz assim: porque Gaza será desamparada, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja mais morador. O tempo está se esgotando para os assim chamados palestinos. Eles estão prestes a ter os mesmos destinos dos filisteus. O Hamas se preparou durante muito tempo, treinando assaltos pelo mar, na terra, fabricando armas e encontrando armas. Também produzindo propaganda, como esse vídeo divulgado nas redes sociais. Mas ontem, o grupo paramilitar não divulga o número de combatentes, nem o tamanho de seu arsenal, mas surpreendeu o mundo com seu poder de fogo. Começou com foguetes, milhares. O Hamas comunicou que foram 5.000. Israel disse que foram 2.500. Pelo menos um combatente foi filmado num paraquedas motorizado. Combatentes atravessaram o muro de separação. Um vídeo mostra 6 motocicletas em área israelense. Foi assim o que o Hamas chamou de Operação Tempestade, uma ofensiva contra alvos militares e também contra civis, um ataque terrorista. Oficialmente, só o governo do Irã e o Hezbollah, grupo paramilitar que atua no Líbano, apoiam financeiramente e militarmente o Hamas, mas especialistas acreditam que haja apoio extraoficial. Mas se há envio de armas, por onde entram? Do lado israelense, há o bloqueio. E ao sudoeste? Durante muito tempo, acreditou-se que a rota principal de contrabando de armas para Gaza eram túneis da península do Sinai do Egito. Mas o Egito tentou criar uma zona tampão, com muros de concreto. Mas o Hamas diz que parte do seu arsenal é produzido internamente. A rede de notícias Al Jazeera obteve com exclusividade para um documentário imagens produzidas pelo Hamas de uma fábrica de foguetes dentro de Gaza. Depois da guerra de 2014, quando Israel bombardeou Gaza, combatentes do Hamas encontraram, no meio dos destroços, mísseis israelenses que não tinham explodido. Recolher e reutilizar esse material era muito arriscado, mas essa foi uma nova fonte de armas para o grupo. E o Hamas não parou por aí. Na busca por arsenal, eles procuraram no fundo do mar. O Hamas afirma que resgatou bombas de navios naufragados da Segunda Guerra. Especialistas acreditam que não seja possível utilizar essas bombas. Essas imagens todas são parte do investimento que o Hamas tem feito em propaganda nos últimos anos. E embora não se saiba exatamente o atual tamanho do poder de fogo do grupo, a Operação Tempestade deixou claro que essa não vai ser uma guerra fácil para Israel. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.